Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Aqui quem fala é o GS e a minha missão nessa videoaula é ajudar você a entender como se resolve essa questão que caiu no concurso público da área de enfermagem. Para adiantar o desenvolvimento da resolução, eu já deixei os dados anotados, mas vamos à leitura do enunciado. Foi prescrito 1.500 ml de soro fisiológico a 0,9% para infundir em 12 horas. Qual será a quantidade de gotas por minuto? Nós temos os dados que são 1.500 ml, o volume de soro fisiológico e 12 horas. Nós teremos que converter esses valores para gotas por minuto. Já de cara, a gente percebe que nós temos que lembrar que 1 ml corresponde a 20 gotas. E essa já é uma boa referência para o uso numa situação conveniente, usando regra de 3 simples. Num primeiro momento, nós temos que pensar, nós temos 1.500 ml e nós queremos transformar esse volume em gotas. Nós sabemos que 1 ml corresponde a 20 gotas, então 1.500 ml corresponderão a X. E assim a gente já tem a primeira regra de 3 simples montada para nos ajudar a resolver essa questão. Perceba que na primeira coluna nós temos as quantidades em ml e na segunda coluna nós temos as gotas. Sempre você tem que pensar nesse sentido, as duas colunas que vão agrupar as duas grandezas. Não podemos misturá-las nesse esquema. Se a gente aumentar a quantidade de ml, naturalmente aumentam as quantidades de gotas. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. O que significa isso? Isso significa que quando a gente começa a fazer os cálculos, nós vamos multiplicar o 1 pelo x e esse cálculo vai ser exatamente igual a 1.500 vezes 20. E agora fica tranquilo, porque uma vez x é x, e 1.500 vezes 20 é a mesma coisa que 15.000 vezes 2, que é 30.000. Logo, os 1.500 ml correspondem a 30.000 gotas. E essas 30.000 gotas vão ser infundidas em 12 horas. E a gente não quer gotas por hora, a gente quer gotas por minuto. Isso que foi perguntado ali na questão. Vamos então fazer outra regra de 3. A gente sabe que 1 hora possui 60 minutos. E você já percebeu que nesse outro esquema nós temos uma coluna com horas e outra coluna com minutos. O tempo que nós temos que converter é 12 horas. E nós estamos procurando saber a quantidade de minutos. Vamos chamar de T. De novo, se a gente aumenta a quantidade de horas, a quantidade de minutos aumenta proporcionalmente. Então, nessa regra de 3, nós temos grandezas diretamente proporcionais e o produto é 1 vezes T, que deve ser igual a 60 vezes 12. 1 vezes T é T. 6 vezes 12 é 72. Multiplicando por mais 10, porque 60 é 6 vezes 10, nós teremos 720 minutos. Isso quer dizer que as 30.000 gotas serão infundidas em 720 minutos. Se você é adepto fervoroso da regra de 3 simples, você pode finalizar essa resolução usando de novo essa regra. Mas se você aceita uma sugestão, no fim dessa aula eu vou passar para você. Nesse caso aqui, usando a regra de 3 simples, nós teremos em uma coluna a quantidade de gotas, que é 30.000 gotas, e a gente sabe que elas devem ser infundidas num certo tempo, em minutos, que é 720 minutos.
Nós não queremos saber quantas gotas serão infundidas em 720 minutos, mas sim em 1 minuto. Portanto, a gente pode colocar um G na coluna das gotas, que vai corresponder à quantidade de gotas infundidas em 1 minuto. Como essas grandezas são também diretamente proporcionais, ao multiplicar G por 720, nós teremos 30.000 vezes 1. Vamos escrever isso. 720 vezes G é igual a 30.000 vezes 1. A gente já pode fazer esse cálculo, que é 30.000 vezes 1, e para deixar o G sozinho aqui do lado esquerdo, nós podemos dividir os dois lados da equação por 720. E nós teremos do lado esquerdo somente o G, do lado direito o 30.000, que é 30.000 vezes 1, divididos por 720. A gente pode cancelar esses dois zeros e nós teremos 3.000 dividido por 72. Como você pode observar nos cálculos que eu fiz no canto inferior esquerdo, o valor da divisão de 3.000 por 72 é um pouco maior que 41 e menor do que 42. Ou seja, a única alternativa ali que está bem próxima é o 42, e essa é a resposta correta. Portanto, a alternativa correta é a C. Assim, a quantidade de gotas por minuto é 42. Se você quiser resolver de outra maneira, nessa última passagem, você basta comparar a quantidade de gotas com o tempo em minutos. E a resolução fica com o seguinte aspecto: são 30.000 gotas que devem ser infundidas em 720 minutos. É justamente esse cálculo que nós fizemos, que é o próximo a 42. Isso significa que a razão entre a quantidade de gotas e a quantidade de minutos vai nos levar a um valor que é a quantidade de gotas por minuto. Você poderia ter feito esse mesmo raciocínio em todas as passagens e não precisaria de usar a regra de 3 simples. Mas isso já é uma outra história. Se te interessa saber mais sobre isso, deixa aí nos comentários registrado. Gostou da resolução? Deixe seu like. Se de alguma maneira essa videoaula te ajudou, inscreva-se aqui na nossa sala de aula no Universo Digital. Estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Compartilhe essa videoaula com seus colegas e valorize o conteúdo aqui postado. Te espero na próxima aula. Até lá!